Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana, e essa segunda semana, o título geral é O Homem Natural Não Aceita as Coisas de Deus. O título da segunda-feira: Deus quer introduzir-nos na felicidade plena. E o versículo, Provérbios, capítulo 8, versículos 30 e 31. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por mais um dia, mas, acima de tudo, obrigado por tamanha misericórdia, tamanho amor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor deu a vida por nós, mesmo nós sendo teus inimigos. E vendo, Senhor, na tua palavra, o teu sentimento, tudo que o Senhor tem preparado para nós, não há palavras, Senhor, para te agradecer e nem para te louvar corretamente. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado. E também nos perdoa porque ainda o nosso coração é muito duro, ainda não vendo as obras das tuas mãos, não entendendo muitas vezes o teu propósito e não crendo que, muitas vezes não crendo, sendo incrédulos, não entendendo que a tua palavra faz a obra. Perdoa-nos, Senhor, e continua cada dia mais trabalhando em nós, falando a tua palavra, nos guiando com a tua palavra, até estarmos juntos no reino, nessa grandiosa festa, a qual o Senhor, desde o começo, quis que nós participemos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém, queridos irmãos? Semana passada nós vimos as 7 festas que estão em Levítico capítulo 23. Nós vimos que essas festas, irmãos, todas estão relacionadas com Cristo. Sem Cristo não há realidade para essas festas. Então, no Antigo Testamento, os judeus, eles todo ano comemoravam, participavam das festas, mas isso era para que, vindo Cristo, chegando à realidade, essas festas eram sombras, chegando à realidade, eles pudessem se lembrar: a Páscoa, olha, a Páscoa significa isso, a festa das primícias, significa aqui a ressurreição, a do Pentecostes, enfim. Mas o problema, irmãos, é o título dessa semana, não é? O homem natural não aceita as coisas de Deus. E aí o homem natural ficou preso simplesmente em participar das festas e não entendeu, quando Cristo veio, que tudo tem realidade em Cristo, inclusive o sábado. Por quê? Em Levítico 23, quando o Senhor começa a falar das festas, a primeira coisa que ele fala, na verdade não é nem da primeira festa, é a respeito do sábado. Ele diz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E aí nós vimos a semana passada que o Senhor, ele cria o homem no final do 6º dia, para introduzir o homem no 7º dia, que é o dia do descanso. E essa ideia do descanso, irmãos, não é que não vai haver o trabalho. A ideia do descanso é que o homem, na verdade, ele vai trabalhar segundo a palavra de Deus. Isso é trabalhar no descanso, porque é a palavra de Deus que faz a obra, irmãos. Então, veja, por exemplo, um exemplo de Adão, de Eva e tudo o que aconteceu. Se Eva não tivesse feito nada, ela só tivesse seguido a palavra, que ali era muito simples, era cultivar e guardar o jardim e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comer da árvore da vida. Se eles tivessem seguido plenamente, 100% a ordem, porque a palavra do Senhor é uma ordem para nós. Nós hoje, irmãos, já estaremos há muito tempo, desde muito tempo, nesse ambiente de eternidade, vivendo sem dor, sem pranto, sem luto. Não teremos experimentado o pecado, a morte. Então, vejamos como é importante entender que entrar no descanso e servir ao Senhor no descanso é servir o Senhor segundo a palavra. Um outro exemplo, já na segunda geração da humanidade, é Abel e Caim.
Abel entendeu, provavelmente pelo que os pais lhe relataram, que a partir de agora, para que o homem tivesse a presença do Senhor, ele precisava de um animal que fosse sacrificado, que morresse no lugar deles. E Abel então se torna um pastor de ovelhas. Naquela época eles não comiam carne, não tinham sentido de pastorear ovelhas. Mas Caim, ele resolve fazer a oferta de acordo com o suor do seu rosto, da terra amaldiçoada. O resultado, irmãos, é que o Senhor se agradou de Abel, do coração de Abel e de sua oferta, mas não de Caim, da sua oferta. Então, servir o Senhor no descanso é permitir que a palavra do Senhor faça a obra, é seguir a palavra e deixar ela ir fazendo, e aí nós nos tornamos instrumentos, irmãos. Então, quando o Senhor fala das festas, se você ler Levítico 23, várias vezes, você vê essa frase, como no versículo 3, nenhuma obra fareis. Porque Deus não está preocupado em que você faça a obra. Deus está preocupado em que você siga a palavra de Deus. É ela que faz a obra. A gente vê isso em Isaías 55. Que a palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, ela não retorna vazia, mas ela sai para fazer aquilo que é o desejo de Deus. E se ela encontra em nós, irmãos, uma boa terra, como a gente vê lá em Mateus 13, se ela encontra em nós uma boa terra, o que acontece? Acontece que essa semente, que é a palavra de Deus, ela frutifica, dando fruto a 30, 60, 100 por um. Olha o poder dessa semente. Mas para isso ela precisa encontrar em nós uma boa terra. Se, por exemplo, o seu coração está cheio de espinhos, você tem ira, você tem discórdia com irmãos, você sabe, essas coisas todas, isso vai sufocar a palavra. Os cuidados do mundo, um coração duro como aquela primeira terra, um coração cheio de pedras, enfim, esse tipo de coração, a palavra ela não entra, ela não frutifica. Por isso todos nós, irmãos, precisamos receber a palavra com fé, receber a palavra com esse sentimento de que é ela que vai fazer a obra, que o nosso coração é como a terra que vai absorver essa palavra e deixá-la frutificar. E veja, irmãos, o sentimento do Senhor, não é? Quando Ele cria o homem, Ele não cria o homem para que o homem simplesmente seja alguém para trabalhar para Ele, um escravo, algo nesse sentido. Não, Ele cria o homem. Esses versículos de Provérbios, eles mostram claramente isso. Ele cria o homem para inserir o homem nessa festa, nessa alegria que nós vemos nesses versículos. Quando o Pai, o Filho, quando a Trindade, não é? Ela se regozijava. Aqui a sabedoria é o próprio Cristo. No livro de Provérbios a sabedoria é Cristo. E aqui o que fala, né? Eu vou ler na versão Ferreira de Almeida, a versão King James, ela tem um pouco mais de riqueza na tradução, principalmente nesse trecho. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Eu aqui é o filho, ele é o pai. Dia após dia eu era suas delícias. Veja, irmãos, um tinha prazer no outro, folgando perante ele em todo o tempo. Aqui esse folgando é no sentido de prazer, de descanso, sabe? Regozijando-me no seu mundo habitável. E aí vem então o sentimento da criação do homem, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quer dizer, a ideia era que os filhos do homem, dos homens, não é? Os seres humanos, participassem desse ambiente de prazer, de festa. Tanto é que o próprio jardim, irmãos, o nome do jardim era Jardim do Éden, que significa prazer. Deus criou todas as coisas voltadas para que o homem e Deus tivessem essa união e essa festa. Agora o homem talvez tenha entendido, talvez Adão, Eva tenham entendido errado. Porque quando acontece, no momento da queda, a gente não sabe onde Adão estava. A gente sabe que a serpente conversa com Eva sozinha. Talvez Adão estivesse ali por perto, mas não viu o que estava acontecendo. E também, irmãos, os dois, eles podiam estar na presença de Deus, mas talvez eles tenham entendido errado, que eles precisavam sair fazendo as coisas para Deus, quando na verdade o que Deus queria é que ambos
Deus e o homem estivessem juntos e que a palavra de Deus fizesse então a obra. Quer dizer, era só seguir a palavra. Mas Eva estava sozinha ali. E aí a serpente aproveitou. Isso é para nós, irmãos, isso é também uma grande advertência. Não fique sozinho. Não se afaste dos irmãos, não se afaste do ambiente das reuniões, da palavra. Porque é nesse momento em que Satanás vai atacar. E como ele ataca? Ele ataca colocando dúvida na palavra de Deus e fazendo de você um juiz. É o que ele fez com Eva. Ele diz assim, não, isso aqui que Deus disse não é verdade não. Quando você comer, você vai poder decidir o seu futuro. Porque você vai ser conhecedor do bem e do mal. Entende? E o problema, irmãos, é que ninguém que está nesse princípio consegue, sem a luz de Deus, enxergar a própria realidade. Caim não enxergou. Pelo contrário, para ele a culpa era do irmão. Entre tantos outros. Veja, o próprio Judas, que acompanhou o Senhor Jesus durante 3 anos. Judas, ele era descrente. Se ele realmente cresce que aquele homem a quem ele traiu era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, jamais ele teria tomado essa atitude. Mas Judas, apesar de estar ali, de acompanhar, de ver os sinais, ele era descrente. Ele era ladrão, ele roubava da bolsa. Ele já tinha esse comportamento. Veja, no final, ele se torna um traidor. E aí nessa passagem, nós vimos semana passada também, muitos discípulos abandonaram o Senhor. E quando o Senhor se voltou para os 12, ele perguntou, vocês também vão embora? Pedro, irmãos, ele disse, nós vamos para onde, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E essas palavras hoje têm fluído para nós como um rio de águas vivas, irmãos. Muito bem, para finalizar, eu vou ler aqui na página 24, o penúltimo e último parágrafo. Irmão, veja isso. E se você ainda está vivendo uma vida por si mesmo, só preocupado com as suas coisas, olha a grandeza, irmãos, do que nós estamos falando, dessa palavra de Provérbios, desse sentimento de Deus, de nos trazer, nos envolver nessa felicidade plena que nós vemos aqui em Provérbios. É uma felicidade muito maior do que ter um bem material, do que ter qualquer outra coisa nessa terra. Então talvez, se você ainda está vivendo só para si mesmo, só para conquistar as coisas materiais, você possa ser iluminado com essa palavra e perceber o quanto Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam a sua palavra, muito mais valioso e valoroso do que qualquer coisa que nós tenhamos nessa terra. Bom, página 24, penúltimo e último parágrafo. Portanto, Deus não nos criou nem nos colocou no mundo para vivermos a própria sorte, e sim para participarmos dessa maravilhosa e divina festa por toda a eternidade. Ele cumprirá seu plano após a dispensação da plenitude do tempo, e então viveremos por toda a eternidade nessa felicidade plena com Deus. Isso é algo difícil de entender para o homem natural, mas o homem espiritual consegue compreender. Agora começamos a perceber o motivo de Deus, no Antigo Testamento, ter estabelecido essas 7 festas para o povo de Israel. Há uma realidade espiritual por trás delas, e sem essa realidade, tais festas não fazem sentido. Mais adiante veremos de forma sucinta o significado espiritual e a importância de cada uma delas para nós. Então, querido irmão, amanhã nós vamos ver um pouco mais sobre essas festas. Que o Senhor te abençoe grandemente e que você possa cada vez mais ter visão do quão grande, do quão maravilhoso é o que Deus preparou para nós. Que o Senhor te abençoe grandemente. E lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.